Olá pessoal, vamos dar continuidade à leitura do livro O que Toda Família Precisa, do Dr. Paul e do Dr. Cal, publicada e traduzida pela editora Vida Cristã. Hoje a gente vai dar início ao capítulo 4, que fala sobre autoestima. Eu sou alguém, e diz assim o capítulo 4. O que a pessoa pensa a respeito de si mesma é importante. A Bíblia diz, porque, abre aspas, porque como imagina em sua alma, assim ele é, fecha aspas. Está lá em Provérbios 23, 7. Vivemos conforme a imagem mental que temos de nós mesmos, sendo então importante que nos vejamos como realmente somos, sem disfarces. Não devemos julgar-nos superiores ao que deveríamos nos considerar. Romanos 12, 3. Mas como, abre aspas, filhos de Deus, fecha aspas, também não devemos considerar-nos inferiores ao que deveríamos. Dorothy Bray afirma, abre aspas, a autoestima elevada é um sentimento tranquilo de autorrespeito, um sentimento do próprio valor. Quando você sente isso, fica contente por ser você mesmo, fecha aspas. Maxwell Maltz, autor do livro Psicocibernética, escreveu, abre aspas, a autoimagem é a chave para a personalidade e o comportamento humanos. Mude a autoimagem e você modifica a personalidade e o comportamento, fecha aspas. Ele continua dizendo, dois pontos, mas mais do que isso, entre aspas, autoimagem, estabelece os limites da realização individual. Ela define o que você pode e o que você não pode fazer. Expanda a autoimagem e você aumenta a área das possibilidades. O desenvolvimento de uma autoimagem adequada, realista, parecerá imbuir o indivíduo com novas capacidades e novos talentos, transformando literalmente o fracasso em sucesso, ele diz. As pessoas com uma autoestima elevada tendem a ter menos doenças. Elas são mais felizes, alcançam mais sucesso, sua vida familiar é melhor e tomam melhores decisões do que aquelas cuja autoestima é baixa. As pessoas com um nível baixo de autoestima têm dificuldade em aceitar elogios. Elas se inclinam a justificar-se pela sua boa aparência, querem que suas opiniões sejam verificadas pelos outros e não compram coisas boas para si mesmas, por não se considerarem merecedoras. Uma pessoa desse tipo aceita apelidos depreciativos, tais como estúpido, gordinho, magricela, tolo. As pessoas com autoestima ou orgulho exagerado são caracterizadas por um espírito arrogante, compulsão para obter mais e mais coisas, um ego super enfatuado, vaidade, insolência e no final perdem aquilo que realmente desejam, a autoestima. Essas pessoas, com frequência, escondem seu complexo de inferioridade por trás da máscara de, entre aspas, dono da verdade. Certa vez, um jovem estudante procurou-me apresentando sintomas de depressão. Ele disse que tudo ia bem no dormitório até, entre aspas, recentemente.
quando os amigos passaram a chamá-lo de Deus. Ele compreendeu que algo estava tremendamente errado. Depois de conversar com alguns dos rapazes, ficou sabendo que não podia mais aguentar, abre aspas, um sujeito que tinha respostas para todas as perguntas, fecha aspas. Decidiram que, se ele sabia todas as respostas, deveria então ser Deus, e começaram a chamá-lo assim. Isso esmagou o jovem. Ele, na verdade, tinha uma baixa opinião de si mesmo e estava causando sua própria queda ao tentar compreender o seu sentimento de inferioridade. Outra forma de autoestima incorreta é a, entre aspas, pseudo-autoestima baixa, fecha aspas. Em lugar de agir melhor do que a outra pessoa, o indivíduo com essa espécie de autoestima age pior do que a outra. Ele se mostra reservado para atrair a atenção. No geral, a pessoa que deprecia a si mesmo somente parece sentir-se inferior, mas consciente ou inconscientemente está buscando uma reação favorável. Quando alguém diz, abre aspas, sou tão inútil que ninguém realmente se preocupa com o que acontece comigo, fecha aspas, está realmente desejando que alguém responda, abre aspas, eu me preocupo com você, fecha aspas. Em resposta a um elogio, a pessoa com pseudo-autoestima baixa replicará, abre aspas, você está sendo apenas amável, fecha aspas, para mais elogios. Abre aspas, não estou sendo gentil, acho realmente isso, fecha aspas. A pessoa que procura anular-se faz isso ficando silenciosa, mostrando-se amuada ou se distanciando das outras. Esse tipo de comportamento chama a atenção. É como se estendesse um convite a alguém de bom coração para reagir com simpatia. Ela também se magoa facilmente, o que é outro meio de ganhar atenção, pressionando os outros a se desculparem e voltarem às suas boas graças. Ela guarda ressentimento e isso lhe dá oportunidade de obter a atenção de todos os que ouvirem suas queixas de como foi maltratada pelo governo, pela esposa, pelo empregado e pelo médico. Create Davis afirma, grande parte de nossa energia é gasta tentando convencer a nós mesmos e a outros de que temos valor, porque bem no fundo tememos não possuir mérito algum. Isso mantém nossa atenção voltada para nós mesmos, o que é destrutivo. Se apreciássemos adequadamente o nosso eu, iríamos então focalizar nossa atenção sobre os que nos rodeiam, procurando mantê-los a satisfazer as suas necessidades. Este é o segredo dos homens verdadeiramente grandes. O homem que sabe ser importante não precisa provar a sua importância. Ele pode servir outros, quer reconheçam ou não os seus méritos. O que vale é ser um indivíduo de valor em Cristo e não simplesmente dar essa impressão, disse ele. A pessoa que ama a si mesma, no sentido bíblico, pode amar efetivamente aos outros. Vemos um exemplo perfeito disso em Cristo. Vamos dar uma paradinha por aqui, depois a gente continua a autoestima ideal, tá bem? Obrigado, se você gostou desse vídeo, compartilhe ele com mais pessoas, deixa um like e se inscreva no canal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Amém?